Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 3, aula 4. Olá, bem-vindos de volta. Hoje no caminho para a escola eu vim observando as plantas. Quantas plantas existem por aí? Nas praças, nas ruas, nas casas, na entrada dos prédios. Dá para ver planta até mesmo nas janelas dos apartamentos. E como há plantas diferentes, grandes, pequenas, com flores, sem flores, e pensar que tudo vem da semente. Hoje nós vamos terminar a nossa leitura de Bem com as Plantas e vamos terminar também nossa leitura do livro Por Dentro do Solo. São leituras que deixam muitas lições para nós sobre a importância de cuidar do solo, sobre a importância de plantar e cuidar das plantas. Afinal, elas nos ajudam a viver melhor, não é mesmo? Correção do dever de casa. Vamos começar pelos verbos? Vamos fazer juntos? Primeiro, vamos ler os verbos do modo imperativo. Nós usamos muito o imperativo para dar comandos, instruções. Coloque, vire, ajuste, acrescente. Leia depressa, modo imperativo. Cabe, caiba, caibamos, cabei, caibam. Mais depressa? Cabe, caiba, caibamos, cabei, caibam. Vamos ler os outros verbos? Dizer, saber, trazer. Vamos lá? Dizer. Diz, diga, digamos, dizei, digam. Vou repetir. Diz, diga, digamos, dizei, digam. Saber. Sabe, saiba, saibamos, sabei, saibam. Mais rápido. Sabe, saiba, saibamos, sabei, saibam. Trazer. Traz, traga, tragamos, trazei, tragam. Mais rápido. Vamos bem depressa. Traz, traga, tragamos, trazei, tragam. Agora vamos ler esses verbos, eles são todos irregulares, aqui embaixo. Precisamos conhecer um por um. Então, vou ler aqui. Ser, estar, ter, haver. Ser. Se, seja, sejamos, sede, sejam. De novo. Se, seja, sejamos, sede, sejam. Verbo estar. Está, esteja, estejamos, estai, estejam. Novamente. Está, esteja, estejamos, estai, estejam. Verbo ter. Tem, tenha, tenhamos, tende, tenham. Mais depressa. Tem, tenha, tenhamos, tende, tenham. Haver. Há, haja, hajamos, havei, hajam. Mais depressa. Há, haja, hajamos, havei, hajam. E agora vamos conjugar esses verbos que estão na forma negativa. A gente ouve muitas negativas na vida, não é mesmo? Pode? Não pode? Tem? Não tem? Não faça isso, não coma aquilo, não ande tão depressa. Pelo visto, são muito usados. Vamos treinar, não é mesmo? Atenção. Modo imperativo negativo. Verbo ser. Não sejas, não seja, não sejamos, não sejais, não sejam. Vou repetir. Não sejas, não seja, não sejamos, não sejais, não sejam. Verbo estar. Não estejas, não esteja, não estejamos, não estejais, não estejam. De novo. Não estejas, não esteja, não estejamos, não estejais, não estejam. Verbo ter. Não tenhas, não tenha, não tenhamos, não tenhais, não tenham. Mais depressa. Não tenhas, não tenha, não tenhamos, não tenhais, não tenham. Haver. Não hajas, não haja, não hajamos, não hajais, não hajam. Não hajas, não haja, não hajamos, não hajais, não hajam.
A gente pode usar esses verbos para encorajar as pessoas. Vejam, não tenhas medo, coragem. Não estejamos desanimados. Vamos enfrentar os desafios. Que não haja falta de sementes para todos plantarem. Não tenha vergonha, fale com desembaraço. Viu como podemos usar a forma negativa para dizer coisas positivas? Acompanhem comigo. Quem vive nas cidades grandes acaba ficando muito longe do verde, mas fazer um jardim ou uma horta dentro de casa não é nada difícil. Que tal enfeitar a casa de maneira divertida? Plante! Bancar o jardineiro é muito fácil e até relaxante. Com um pouco de paciência e dedicação, você poderá fazer um belo canteiro. Nem é preciso ter uma chácara ou um grande quintal. Um cantinho que receba sol, como a área de serviço de um apartamento, por exemplo, é suficiente. Aprenda agora como plantar mudas e sementes aproveitando materiais já descartados. Arregace as mangas! E que tal foi a minha leitura? Gostaram de ouvir? Viu como as palavras parecem que saltam da página? A professora lê muito bem. Mas o que eu quero mesmo é que vocês leiam muito bem. Mas o que esse texto está nos dizendo? Você prestou atenção? O que o texto diz para você? Isso mesmo, vamos plantar. Todo mundo pode plantar. Não precisa ter muito espaço, pode até usar materiais descartados. O que nós vamos esperar do resto do texto? O Alfa e o Beto já sabem. E você? Também já sabe o que esperar? O quê? Isso mesmo, instruções, material, como fazer, como plantar. Eu vou continuar com a leitura. Material necessário: vaso com um furo na base, pode ser garrafa plástica de refrigerante cortada, pote de margarina ou caixote de madeira. Cacos de telha ou pedaços de cerâmica para não deixar a terra sair ou entupir o furo do vaso. Pedrinhas de construção que ajudam a escoar a água. Areia para tirar o excesso de água da terra. Humus de minhoca, vendido em supermercado ou lojas especializadas. Terra, muda de planta ou semente. O que eu acabei de ler? Isso mesmo, a lista dos materiais. Depois a gente vai reler com cuidado, mas é muita coisa, não é mesmo? Como plantar? Essa parte está dividida em duas, muda e semente. Por que será que tem essas duas partes? Você entende alguma coisa de planta? Sabe por que o autor a dividiu em duas partes? Vamos ler? Como plantar? Muda. Coloque cacos de telha no fundo do vaso, acrescente pedrinhas e depois areia. Despeja a terra e ajeite a muda bem no centro do vaso, 2 dedos abaixo da borda. Complete com terra e regue até que a água saia pelo fundo. Nos 3 primeiros dias, enquanto a planta está se adaptando ao novo local, é bom não deixá-la exposta ao sol. Após esse tempo, a muda precisará de 4 horas de sol todos os dias, devendo ser regada sempre que a terra estiver seca. Até que é fácil, não é mesmo? E precisa cuidar depois que plantou. E agora vamos voltar ao nosso texto aqui, da página 32. Vamos acabar de ler e entender o que falta. Eu vou ler a pergunta e vocês vão me dar a resposta. Nós já conhecemos muito bem esse texto. Agora nós vamos rever algumas coisas que aprendemos e olhar alguns novos detalhes. O autor de um texto tem um objetivo. Qual é? Isso mesmo. O objetivo é ensinar a plantar com mudas ou sementes. Como é?
Isso também é correto. O objetivo é estimular as pessoas da cidade a plantar dentro de casa. Podemos dizer assim: o texto tem dois objetivos: estimular e ensinar as pessoas da cidade a plantar sementes e mudas em vasos. Ou podemos escrever também assim: o texto tem dois objetivos. O primeiro é estimular as pessoas da cidade a plantarem suas casas e jardins. O segundo é ensinar a plantar. As duas formas de escrever dizem a mesma coisa. Na primeira, usamos uma só frase. Usamos os dois pontos. Colocamos os dois verbos juntos, estimular e ensinar. O texto tem dois objetivos: estimular e ensinar as pessoas da cidade a plantar sementes e mudas em vasos. Na segunda versão, nós usamos 3 frases. Cada frase tem uma ideia. A primeira frase organiza as duas outras. O texto tem 2 objetivos. E cada frase seguinte trata de um assunto. O texto tem 2 objetivos. O primeiro é estimular as pessoas da cidade a plantarem suas casas e jardins. O segundo é ensinar a plantar. São formas diferentes de escrever, ambas estão corretas. O autor descreve um jardim ou ensina a plantar? Eu quero responder essa. Veja como eu fiz, professora. O autor ensina a plantar. Correto, Alfa. O autor ensina a plantar. As palavras descrever e ensinar têm sentidos diferentes. Mas prestem atenção. No texto de Bem com as Plantas, o objetivo é ensinar. O formato do texto é um texto de instrução. Ele foi feito com essa intenção. Mas e o texto Por Dentro do Solo? Ele foi feito para ensinar ou para descrever? Você já pensou nisso? Descreve ou ensina? Como é? Isso mesmo, ele descreve, conta uma história, mas ensina muita coisa também, não é isso? A diferença está na forma. Você pode até fazer um poema para ensinar, não é mesmo? Mas não vai deixar de ser um poema. Quantas partes tem o texto? Qual a função de cada uma? Já estamos craques nisso! O texto tem 3 partes: introdução, material e modo de fazer. A introdução encoraja as pessoas a plantar. A segunda parte lista o material necessário. E a terceira ensina como plantar. Eu vou reler o que o Beto escreveu. Está muito bem escrito. Observem que ele usa 3 frases. O texto tem 3 partes: uma introdução, material e modo de fazer. A introdução encoraja as pessoas a plantar. A segunda parte lista o material necessário e a terceira ensina como plantar. É uma outra forma de escrever. Na primeira frase, ele usa 2 pontos corretamente. Na última frase, ele coloca 2 ideias unidas pela palavra e. A segunda parte lista o material necessário e a terceira ensina como plantar. E é uma conjunção. Ela serve para ligar as palavras. Vocês já conhecem a gramática na palma da mão, não é mesmo? Vejam quantos tipos diferentes de conjunção existem para ligar as frases. As conjunções coordenativas ligam as ideias de mesmo nível. Vamos procurar a conjunção e. Ela vai aparecer logo. O macaco caiu e rolou. E é a conjunção. O significado é adição, é soma, uma coisa e outra. O macaco caiu e rolou. A segunda parte ensina isso e a terceira parte ensina aquilo. A conjunção e permite juntar 2 ideias na mesma frase. Existe outra conjunção que também faz esse serviço. Também.
Eu planto sementes e vasos. Conjunção e. Eu planto sementes, vasos também. Conjunção também. São palavras importantes, ajudam a ligar ideias. Vamos aproveitar e conhecer outras conjunções? Ou nem. O macaco ou o mico? Semente ou muda? Mas apenas, no entanto. O macaco balança-se pouco, mas cai muito. Planto em vasos, mas prefiro canteiros. Então, por isso, daí o porquê. Um macaco caiu porque o galho quebrou. A folha apareceu porque plantei a semente. Então, ao mesmo tempo, depois disso. O macaco caiu depois que o galho quebrou. A folhinha saiu depois que eu plantei a semente. Viram como as conjunções são úteis? Mas vamos voltar para o nosso texto? Qual das partes pode ser tirada do texto sem prejudicar as instruções? O que precisamos pensar para responder corretamente? Isso mesmo! Este é um texto de instruções. Podemos tirar a primeira parte. Ela é importante, mas não é essencial. Para dar instruções, basta o título, dizer o que é, listar o material e explicar como fazer. F. Explique por que material necessário vem antes de como plantar. Isso é lógico. Precisamos juntar o material antes de começar a plantar. Agora vou falar a frase completa. Material necessário vem antes de como plantar, porque precisamos juntar o material antes de começar a plantar. Vocês também escreveram uma resposta igual à do Alfa? Explique por que material necessário vem antes de como plantar. Material necessário vem antes de como plantar, porque precisamos juntar o material antes de começar a plantar. Observem a palavra porquê. Na primeira frase, porquê vem separado. É uma pergunta. Explique por quê. Na segunda frase, porquê vem junto. É a resposta. O que acontece se você trocar a ordem dos passos a serem seguidos para plantar uma muda? Isso mesmo. Vira bagunça, dá confusão, não vai plantar direito. Tudo isso está correto. Se trocar a ordem dos passos, a semente poderá não germinar e a mudinha pode não vingar. Vocês conhecem essas palavras? Germinar, vingar. Germinar, começar a desenvolver-se. Por exemplo, o feijão germina, a planta germina. Vingar, desenvolver-se, crescer. Observem esse exemplo. A planta vingou, significa que a planta cresceu. Que tipo de material pode ser aproveitado para plantar? Tudo! Coisas usadas, caco de telha, caixote, só precisa comprar adubo. E como podemos dizer isso numa frase, Alfa? Podemos plantar sementes e mudas aproveitando materiais já descartados. Fiz como está no texto. Muito bem. Nada como aproveitar os materiais já descartados. E nada como aproveitar frases bem escritas. Parabéns pelo exercício. Aprendemos muito aqui, não foi? Agora já podemos plantar com segurança. É só juntar os materiais e seguir os passos com atenção. Já estudamos 3 tipos de texto de procedimento. O barangandão arco-íris são instruções, é um texto introdutório. As instruções estão em ordem. Vocês observaram que material e como fazer vêm junto? Essa foi muito legal. Eu adoro jogar ordem. Ordem. Tudo em ordem. Aqui temos as instruções para um jogo.
diz o nome do jogo, como jogar e lista as regras. É uma mistura de instruções e lista, mas tudo são procedimentos. Como fazer, em que ordem. E, finalmente, temos nosso texto de hoje, uma instrução prática, material necessário e modo de fazer. E ainda tem uma introdução. Você observou bem o que esses textos têm em comum? Isso mesmo. Eles têm como objetivo ensinar a fazer alguma coisa. Eles indicam o que fazer e a ordem de fazer. E, quando é o caso, listam os materiais. São gêneros diferentes, mas todos os textos são do mesmo tipo. Quando vamos escrever, devemos pensar sempre nisso, para escolher a melhor forma. Fluência de leitura. É hoje que vamos encontrar aquele cachorro fujão, o mascote. E no caminho vamos aprender muito mais sobre o solo. Vocês se lembram onde nós paramos? Página 21. O engenheiro estava explicando o que era a erosão e quando o solo se desgasta por causa da ação das pessoas. Vejam bem, meninos, esse terreno foi comprado e desmatado há muito tempo. Vocês já sabem que terreno sem cobertura sofre erosão. Eu digo para vocês que é muito difícil recuperar o solo desgastado, mas eu estou aqui para tentar recuperar um pouco do solo daqui. Pedro e João se olharam. Acharam que o engenheiro estava sendo sincero. Então Pedro falou: "Conta um pouco mais sobre o seu trabalho de recuperar solo." O engenheiro gostou de ver que os meninos não estavam mais chateados com ele e foi dizendo: "Eu fui contratado nesta obra para estudar o solo e para tentar colocar novas plantas perto das casas que serão construídas. Mas eu também trabalho em outros lugares." "É? E você faz o quê?" perguntou João interessado. "Eu trabalho tentando adubar solos que sofreram erosão, mas que ainda não foram considerados perdidos." "Quando o solo é considerado perdido?" quis saber Pedro. E o engenheiro respondeu: "Quando é muito desmatado, queimado ou poluído." "Poluído? Como assim?" perguntou João. "A poluição do solo vem do lixo que é jogado em grandes terrenos", explicou o engenheiro. "Aquele caldo poluído que se forma a partir do lixo penetra no solo, mata as bactérias e as minhocas. Aí não é feito mais o adubo natural das plantas." "Isso é muito triste", disse Pedro. "É muito", falou o engenheiro. "As pessoas esquecem que tudo está ligado na natureza. O solo dá vida às plantas. As plantas dão de comer às pessoas e aos outros animais. Se o solo é destruído, as plantas não crescem, os animais não têm o que comer e a vida acaba." Os três estavam tão preocupados com os problemas do solo que nem perceberam um rabinho abanando no meio da pilha de tijolos. Mascote latiu. Os meninos olharam para baixo e viram um cachorrinho imundo, mas esperto como sempre. "Mascote, como você se enfiou aqui?" disse João todo alegre. "Ele deve ter vindo pesquisar solo e ficou preso nos tijolos", falou Pedro. "Mascote, vou contratar você como meu assistente", brincou o engenheiro. O engenheiro foi acompanhando os meninos e o cachorro no caminho de volta para a vila onde moravam. Enquanto andavam, João falou: "Muito obrigado por ter ficado ao nosso lado procurando o mascote." "Não precisa agradecer", disse o engenheiro. "Esta aventura transformou um feriado desanimado em um dia muito especial." "Especial mesmo", falou Pedro. "A gente se tornou especialista em solo, como você e as minhocas." Os três deram uma grande gargalhada, apertaram as mãos e se despediram.
Mascote também recebeu um carinho, claro. Então, gostaram? Resumo da aula. Viram como a gente pode aprender tanta coisa ao mesmo tempo e ainda se divertir? Lemos a história do Mascote, o cachorro fujão. Aprendemos muito sobre o solo e os cuidados que devemos ter. O que é erosão, o que é desmatamento, o que existe por baixo da terra, a importância das minhocas. E treinamos nossa fluência de leitura. Vocês observaram quantos diálogos havia na leitura? E como eu modulava minha voz para destacar os personagens, as ideias? E ainda bem que o mascote não latiu. Ia ser engraçado ver a professora latindo. Isso também a gente aprende e ensina. Você quer aprender a latir? E você? Quer ser um detetive como João e Pedro? Quer ser um engenheiro? Quer estudar os solos? Então estude bastante. Até a próxima!